Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos acompanhado, como todo brasileiro tem acompanhado atualmente, a crise que leva o país cada dia a se espantar mais com os acontecimentos na política nacional. Ontem, ainda, a Polícia Federal entrega no STF um pré-relatório de um inquérito feito contra o presidente da República, em que aponta indícios fortes de irregularidades. E, além disso, mais um depoimento feito por um condenado na Lava Jato, que também estarreceu a República, quando essa pessoa, cidadão conhecido com o sobrenome de Funaro, revelou que dos recursos obtidos ilicitamente, eles foram distribuídos de acordo e com a orientação do presidente da República. Há pouco tempo atrás, nós já falávamos aqui do perigo que existia em se querer atender a apelos partidários, apelo de pessoas ambiciosas, e promover uma operação de impeachment pela via do desejo político e não do desejo e da lógica técnica. E que isso poderia causar transtornos, já que a República experimenta o processo de democracia e em todo o processo democrático deve-se prevalecer o respeito às leis e especialmente o respeito às urnas. Se nós ficarmos dando vazão ao oportunismo político e partidário, nós não vamos conseguir dar estabilidade à nação, nem política e nem com relação aos investimentos. O que um investidor interno, e especialmente os externos, vão fazer projetos de investimento no Brasil, sabendo que o país age politicamente de acordo com o interesse de grupos e não com o interesse da nação. E para nós termos uma lembrança, já tivemos 2 presidentes da República eleitos pelo voto, que foram afastados. Estamos hoje presididos por um vice-presidente, que poderá também ser afastado num prazo muito curto. Isso demonstra claramente que as figuras políticas do país, elas não estão exatamente preocupadas com o desenvolvimento econômico, com a geração de emprego, com o atendimento às camadas sociais. Eles estão, sim, tentando formalizar e tentando fazer prevalecer na nação interesses meramente políticos e de grupos para se localizarem no poder central e fazerem a política que interessa a grupos e não o que interessa ao país. Eu vejo que 2 projetos que estão sendo colocados como os projetos principais do atual governo, eles não poderiam estar sendo discutidos e votados no Senado e na Câmara por um governo que não é legitimamente eleito pelo voto. Porque tanto reforma trabalhista quanto reforma da Previdência tem que ser feita por governo que no seu período eleitoral defendeu isso para a população.
Porque não há sentido você mudar o destino da maioria da população brasileira através de mudança profunda na lei trabalhista e através de mudança profunda na Previdência, sem que isso tenha sido discutido no processo eleitoral. Na verdade, deputado Zé Esmeralda, isto é uma covardia com a população. Você submeter projetos que vão mudar a regra jurídica dos trabalhadores, que vai mudar a regra jurídica da relação trabalho, sem que isso seja discutido publicamente. Eu vejo, e nós temos aqui o senador do Espírito Santo, que é o relator da reforma trabalhista, se esforçando para que ela seja aprovada. Mas eu tenho o meu olhar crítico para essa decisão. Quem que autorizou esse governo? Com quem que esse governo discutiu essa reforma trabalhista? Quem diz que isso é necessário sem uma discussão ampla com o segmento dos trabalhadores? Apenas pelo desejo dos empresários que querem extirpar do direito conseguido ao longo da história do Brasil para os trabalhadores? Quem pode confiar no empresariado brasileiro com relação ao trabalho? Quem não conhece a forma truculenta, a forma selvagem que são tratados os trabalhadores brasileiros? Desde o menor trabalho até o trabalho que seja de maior destaque numa empresa. A nossa cultura é uma cultura da exploração do trabalho. Nós não temos história no Brasil de que as empresas, as indústrias, elas têm uma relação de reconhecimento pelo trabalho. Elas sempre são motivo de denúncia. Tanto é que a Justiça do Trabalho, no Brasil, ela possui uma quantidade imensa diariamente de ações trabalhistas. E aí se culpa que a Justiça do Trabalho só decide a favor do trabalhador. Mas você vai ver, entra no site e vê quais são os motivos das ações propostas. São perseguições dos proprietários contra aquele trabalho que eles não querem reconhecer. Porque, na verdade, a nação brasileira foi forjada, desde da escravidão, a um sistema de quem tem pouco tem que produzir sem ter devida remuneração, sem ter devido respeito à legislação. Empregado bom para o empresário brasileiro é aquele que trabalha, não reclama, não adoece, não tira folga e não pode tirar nenhum abono. Ele só é compreendido como bom trabalhador nesse nível. E nós não estamos na época da escravidão. Nós não estamos na época em que as pessoas querem se enriquecer, não pelo desempenho empresarial, pela competência empresarial, mas querem se enriquecer em cima de pagar pouco ao trabalhador, aquele que produz e que faz sua empresa crescer. Nós estamos querendo estabelecer no Brasil, com essa reforma trabalhista, o estilo e a forma do governo chinês fazer remuneração do trabalho. Quem que não sabe que na China as pessoas trabalham 12, 14 horas por dia sem direito nem de refeição, 10 minutos para refeição? É isso que nós queremos implantar no Brasil? Aí dizer que isso não vai prejudicar os trabalhadores, lógico que você vai submeter o trabalhador a uma regra do empresário. E ele vai, de acordo com o interesse que lhe convém, admitir e demitir, sem criar nenhuma condição para que aquele que está trabalhando, está exercendo a função principal, que é produzir, esteja o seu direito e os seus benefícios reconhecidos. Porque, na verdade, a reforma trabalhista, ela trata disso. É aquele contrato, eu preciso de você hoje e não preciso amanhã, te mando embora. A questão da Previdência, não se tem explicação de por que precisa perseguir
os contribuintes da Previdência, quando todo mundo sabe que a arrecadação da Previdência está na mão dos grandes bancos, das grandes empresas? Por que o governo não está também mandando para o Congresso uma medida que faça com que essas empresas paguem imposto? O Bradesco, que todo ano exibe o seu lucro, é devedor da Previdência. E qual é a Previdência que tem contra isso? Quer dizer, o Estado perdeu a sua autoridade de arrecadação, perdeu a sua disposição de fazer recolher daquilo que tem, que deve pagar, para poder sacrificar o trabalhador, que tira do seu salário 11% todo mês, para fazer um fundo de previdência, que agora está ameaçado de não receber, porque aqueles que devem a Previdência, que têm condições de pagar, não pagam. Então, todas as duas reformas, elas não são autorizadas pela população, elas não foram, deputado Hércules, discutidas com o povo. E não pode um presidente que assumiu, sem discutir com ninguém que ia fazer isso, achar que para atender os empresários, para atender o setor produtivo, tem que perseguir os trabalhadores e tem que perseguir os contribuintes da Previdência brasileira, que, se puxar nos dados, a arrecadação da Previdência dá para triplicar, mas ela só é cobrada dos trabalhadores, não é cobrada das empresas. Concedo a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado. Parabéns pelo pronunciamento e dizer que o presidente Temer não tem mais legitimidade nenhuma no poder, na presidência. Ele não fará nenhuma reforma mais, porque o povo não acredita nele, o Congresso não acredita nele, então ele faria um bem ao país renunciando. Seria uma forma patriótica de ele mostrar ao país um gesto que ele poderá salvar a nação. Agora, com relação ao banco, deputado Nivaldo, não tem atividade mais nociva nesse país do que banco, porque o banqueiro, ele rouba o dinheiro do povo, o nosso dinheiro, ele pega o nosso dinheiro e paga juros ínfimos e empresta à população com juros aviltantes. Nós estamos vendo cartão de crédito de 400 e tanto por cento ao ano. Que economia é essa? Não teve nenhum presidente, nem Fernando Henrique, nem Itamar, nem Lula, nem Dilma, enfim, não teve nenhum que teve coragem de mexer com essa cambada que vem roubando o povo brasileiro. Eu li na contracapa da Veja, há uns anos atrás, um rapaz escreveu um artigo, nunca vi propriedade tão grande assim. Olha, o banco pega nosso dinheiro, nos trata mal, paga um juro ínfimo, pega o nosso dinheiro e empresta para os outros com juros realmente vultuosos e que não traz nada de bem para o país. E o banqueiro, coitado, o trabalhador que trabalha no banco, né, o bancário, muitos bancários mesmo acham que sou mendigo de gravata. Por quê? Porque ele só trabalha para enriquecer uma minoria que não oferece nada para o país. A verdade é essa. Parabéns pelo discurso. E não existe atividade mais que rouba mais o povo brasileiro do que os banqueiros. Eu penso que os trabalhadores capixabas estão muito tristes nesse momento da discussão dessa reforma no Congresso. Porque os nossos representantes no Senado da República estão se manifestando até o momento pela aprovação dessas duas reformas. E nós não estamos tendo, na verdade, um representante dos trabalhadores capixaba para contestar essa reforma que prejudica frontalmente os direitos adquiridos ao longo da história da República. E é lamentável que nós não tenhamos cobrado uma posição a favor dos trabalhadores. E eu quero aqui dizer que esse pensamento dos nossos representantes do Senado, ele não representa o sentimento da maioria dos trabalhadores capixaba. E espero que a bancada federal comece também a se manifestar de forma objetiva e clara, porque os trabalhadores capixabas não perdoarão aqueles que agiram contrário aos seus interesses, derrubando conquistas que vêm de longos anos, de várias caminhadas, de vários sofrimentos para se alcançar em favor
dos trabalhadores que não são e não devem ser considerados apenas como explorados, mas sim com o seu direito reconhecido, porque eles que constroem com as suas mãos, com o seu sacrifício, com o seu trabalho, a grandeza da nossa nação.